Bom dia. Não, hoje não estamos definitivamente com problemas de comunicação. Eu quero começar a semana, e esta já é uma semana de muito trabalho, já se nota mais trânsito, já começaram algumas aulas, vem mais a começar esta semana, mas já lá vamos. Eu estou a falar da Cor do Dinheiro do dia 14 de setembro do ano da graça de 2020. E antes de continuar, eu quero pedir desculpa por aquilo que aconteceu na sexta-feira. Eu fui para uma zona recôndita do país e, como você sabe, nas zonas recônditas, sobretudo mais baixinhas, há dificuldades de recepção de sinal. E eu tinha consciência disso, ainda consegui levar um router para ver se conseguia resolver o problema. Infelizmente não consegui, estava aquilo tudo a funcionar perfeitamente e, de repente, a meio do programa, aquilo foi por ali abaixo e ficámos sem transmissão. Eu peço imensa desculpa, não foi intencional, obviamente, e também prometo que, como alguns daqueles temas são temas importantes, e eu vi até mails e mensagens de espectadores a dizerem, pá, você devia tratar disto e tratar daquilo, mas como temos uma agenda já muito preenchida para esta semana, a começar por hoje, vou tentar matar alguns daqueles temas durante o resto da semana. Outro alerta que quero fazer. Hoje, por volta das 17 horas, eu vou estar com a AGEAS numa conferência que nós organizamos, que tem duas componentes. Uma para falar sobre a retoma da eficiência nos negócios. Vamos ter pessoas como António Saraiva, o Presidente da CIP, como sabe, a Cristina Cisa Vieira, CEO da Associação de Hoteleiros de Portugal, o José Gomes, o CEO da AGEAS Seguros, e também Luís Castro Henriques, Presidente da AIUCEP, Nuno Gonçalves, do Conselho Diretivo do IAPMEI, Pedro Matias, Presidente do Instituto de Saúde e Qualidade, e também Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Vou estar com o meu colega Tiago Freire, da Exame, e vamos ter nessa conferência, que é, como disse, a retoma da eficiência nos negócios, isto surge a propósito do Prémio Inovação e Prevenção que a AGEAS Seguros organiza. Eu vou daqui a pouco publicar aqui informação sobre onde é que pode ver isto, pode ser visto mesmo em direto, eu daqui a pouco já coloco aí um post sobre esta matéria. Bom, vamos então à agenda de hoje, porque temos aqui muita coisa, como eu dizia. Então, é assim, primeiro, o regresso do futebol, como sabe, a partir de hoje, ou melhor, a partir de sexta-feira nós tínhamos o regresso do futebol, a segunda liga, e vamos ter esta semana a primeira liga. Bom, o que é que aconteceu na sexta-feira? Estava um jogo marcado, o Farense Chaves, detectou-se durante o dia que alguns dos jogadores estavam infectados com Covid-19 e, portanto, ficou aquilo tudo em stand-by durante o resto do dia. E só à noite, à hora do jogo, já os jogadores estavam no campo, é que a Direção-Geral de Saúde comunicou que o jogo não se podia realizar. Bom, você dirá, epá, está bem, mas isto acontece, é o início. Acontece, mas não devia acontecer. Houve tempo mais do que suficiente para se tomar uma decisão sobre aquilo. Bom, e a verdade é que isto não só prejudicou o espetáculo, como começa a prejudicar a indústria, porque é muita indefinição numa altura em que nós já levamos 6 meses desta marmelada e já devíamos ter protocolos e regras muito claras em relação a esta matéria. E porquê é que eu chamo a atenção para isto? Olha, é muito simples. Porque se você for ver, como eu lhe dizia, olha, neste fim de semana foi adiado o Sporting Nápoles, a propósito do torneio dos 5 violentos. E se você vir os jornais desportivos de hoje, olha, isto é assim. No caso do Gil Vicente, por exemplo, 10 jogadores e mais 5 estão infectados. No Sporting tem 3 positivos confirmados. O Benfica deixou o Sevillar, foi para a Grécia e deixou o Sevillar em casa. De tal forma que o primeiro jogo, o Sporting Gil Vicente, está em risco. Bom, aliás, no caso do Sporting, diz a bola, são 7 jogadores infectados e mais 10 dos Gil Vicente. Como já percebeu, isto vai correr mal, não é? Porque primeiro, os casos de contágio são inevitáveis, porque nós abrimos a economia, começamos já a conviver muito mais, deixem-se lá de, não sei quantos, menos cuidado aí, menos cuidado ali, não é apenas isso, é o próprio retomar da vida normal que vai propiciando isto. Ora, isto vai criar uma situação muito complicada, porque como já percebeu aqui, as regras ou não existem, ou quando existem não são claras, ou então alguém não faz a correta interpretação delas em devido tempo, e vamos ter situações destas. Isto vai prejudicar uma indústria, isto vai prejudicar o espetáculo, vai. Era bom que as autoridades pensassem nisto e tomassem decisões claras para evitar, pelo menos que haver decisões a tempo e para se poder planear o que é que se vai, o plano B.
Ou seja, passa a redundância, o que é que vai acontecer? Porque estarmos em cima do acontecimento, não termos solução para aquilo, não é aceitável. Segundo ponto deste período de ordem do dia. A concentração de pessoas no Santuário de Fátima. Não sei se você reparou, no fim de semana, eu sou católico, estou à vontade para dizer isto, esta que está, a fotografia que está aqui no I, por exemplo, traduz bem essa imagem. O Santuário de Fátima fechou as portas, o recinto, aliás, quando a lotação chegou a 1/3. O problema é que, de facto, a gente olha aqui por cima e vê que há zonas onde as pessoas fizeram claramente distanciamento. Ora, há outras onde se nota que há alguma concentração de pessoas. Eu acho muito bem que o Santuário tenha fechado as portas a partir do momento em que se percebeu pelas câmaras de segurança, como explicava a responsável de imprensa do Santuário, Carmo Rodeia, ainda bem que o Santuário, quando se percebeu pelas câmaras que já tinham um terço do recinto preenchido, fechou as portas. A questão é, pelos vistos, as pessoas do ponto de vista individual continuam a não perceber, aceitando esta história do distanciamento social, que é outra coisa que está sempre em discussão, que não perceberam que não podiam aproximar-se daquela maneira. Ora, é importante reter isto, porque ainda há poucos dias nós estávamos a criticar aquilo que sucedeu em outros eventos, olha, que sucede em espetáculos e que sucedeu também na festa do Avante. Portanto, não pode haver dois pesos e duas medidas. Aquilo que nós criticamos no caso da festa do Avante, tem que se criticar aqui também. Ponto seguinte. O meu jornal diz hoje, o Jornal de Negócios, diz hoje que os sobreendividados vão ter um novo mecanismo de apoio. Eu vou deixar isto para amanhã, mas só lhe vou perguntar uma coisa. Já reparou, eu sei que está aí ao contrário, mas é só ir ver a manchete do Jornal de Negócios. Você já reparou como, quando aparecem apoios, é sempre para quem prevarica ou não toma decisões corretas? Já reparou nisto? Faça este exercício. Eu ando a dizer isto desde 2010 ou 2008, quando começaram aquelas medidas de apoio aos superendividados e não sei das quantas. Você tem pessoas que têm juízo e tem pessoas descabeçadas. Quando acontecem os problemas, os descabeçados têm sempre um apoio. Diga-me como é que se sente quem se privou de coisas para não se meterem alhadas. Eu hei de voltar isto amanhã, ok? Está prometido, voltarei isto amanhã. As gravíssimas revelações da TVI no caso do Lex. Ficámos a saber ontem que, alegadamente, o juiz Rui Rangel terá confiado numa estagiária e na sua ex-mulher para redigir acórdãos do Tribunal da Relação. Bom, fora outras coisas que eu não tenho tempo para estar aqui a falar e havemos de conversar ao longo do tempo. É óbvio que o Rui Rangel, eu conheço pessoalmente, neste momento não é culpado de nada, mas não pode deixar-nos passar um calafrio pela espinha ao descobrir ou ao descobrirmos coisas destas. Até porque, por outra razão, imagine só quem foi afetado naqueles casos. O que é que vai fazer se isto se provar? A sensação com que eu fico é que aquela decisão é nula. Não tenho certeza, mas já agora os juristas que vêm aqui podem vir a esta questão, podem vir a esclarecer isso. Mas, para além daquilo que é a implicação para os diretamente envolvidos, imagina a imagem da justiça portuguesa quando alguém descobre ou percebe que nós temos uma situação de um juiz da relação, reparem, é um tribunal de apelação, não é? De recurso, o Tribunal da Relação, envolvido numa situação destas. Do ponto de vista de credibilidade da justiça, o que é que isto significa? Talvez o pessoal, os stakeholders da justiça, não apenas os ministros, mas também os presidentes dos Supremos Tribunais e de outros tribunais, talvez devam começar a pensar um bocado nisto, do ponto de vista de como é que vão tentar convencer o resto das pessoas e a sociedade de que a justiça não está afetada por este e por outros casos, porque é aquilo que nós começamos a pensar a partir de uma certa altura, percebe? Bom, e já agora, algumas das revelações que foram feitas, já, pelo menos para mim, já me começam a explicar certas coisas. É só estar atento. Mas, como lhe digo, como alguns dos processos em que o juiz esteve envolvido são mediáticos e vamos voltar a eles nos próximos tempos, seguramente haveremos de voltar aqui a tocar nestes assuntos. Mas já agora, as pessoas que estão desse lado, façam um bocado de pesquisa para perceber e vão perceber onde é que eu quero chegar. Bem,
Último ponto deste período de ordem do dia, e já vamos com 10 minutos. No turismo, está hoje também no Jornal de Negócios, os patrões recusam o aumento do salário mínimo em 2021. Nos termos em que, aliás, nos termos não, em que o Governo anda a falar. Eu já vou voltar ao salário mínimo a seguir por causa de umas declarações do Sr. Ministro das Finanças. E era para ter falado dela sexta-feira, mas já agora vou falar hoje. Bom, então é assim, é compreensível esta preocupação de um dos setores mais fortemente afetados pela crise. Sobretudo a partir do momento daquilo que nós soubemos na semana passada, que é Portugal passou a ficar de fora do corredor aéreo, como se viu, já houve muita gente que regressou à Inglaterra, e há outra que já não vem. Se você for a ver a entrevista que o Luís Correia da Silva me deu aqui na semana passada a propósito do Masters de Portugal, aliás, correu muito bem, você vai perceber uma coisa, que é, se fechassem os corredores como aconteceu, eu julgo que a época do Golfe, com o recurso gente de fora, está perdida, ou quase perdida. Porque os meses mais importantes são o quê? São outubro, novembro, depois há ali uma paragem em dezembro e janeiro, não é uma paragem, mas um decréscimo muito grande, e depois o Golfe regressa em força em fevereiro, março e abril. Depois começa o calor, enfim, aquelas pessoas de países nórdicos, nomeadamente os países nórdicos e ingleses, não vêm para Portugal. Portanto, isto é um impacto significativo. Onde é que eu quero chegar? Acho que é muito mais sensata esta posição do que aquela que foi tomada já por outros setores. E porquê? Primeiro, porque as empresas que poderão conceder aumentos, concederão. E faz todo o sentido. Em segundo lugar, porque, como dizem as empresas de turismo, se em 2021 houver uma recuperação mais célere, então sim, faz-se uma atualização do salário mínimo. Parece-me isto muito mais sensato do que aquilo que outros setores estão a dizer, inclusive o próprio Governo. Bem, então vamos lá à agenda de hoje. E a agenda de hoje não podia deixar passar esta novíssima questão do apoio ou do facto de António Costa, o Primeiro-Ministro de Portugal, e Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, terem aceito fazer parte da comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. Eu já disse aqui isto, o que eu vou dizer agora não é nada contra Luís Filipe Vieira. São factos. Eu sou do Benfica. Ok? Está a declaração de interesses feita. Vamos lá ver uma coisa. Você é Primeiro-Ministro e você é Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Existem vários candidatos à presidência de um clube. Por que carga d'água é que duas pessoas que exercem funções públicas, mais do que oficiais, hão de aceitar caucionar uma das candidaturas? Eu diria exatamente o mesmo se fosse da comissão de honra dos outros candidatos. Aliás, um deles conheço, um dos outros candidatos até conheço pessoalmente. Bom, e para não haver aqui alarvidades futebolísticas, eu vou recordar aquilo que eu disse quando há poucos meses houve eleições no Futebol Clube do Porto e eu não achei piada nenhuma a que Rui Moreira e outros deputados à Assembleia da República tivessem aceito participar numa coisa parecida da lista de Pinto da Costa. Não é nada contra aquelas pessoas em concreto. É não misturar o futebol com questões públicas. Nomeadamente, conseguir conter estas portas giratórias entre o mundo do futebol e o mundo da política. É isso e aqueles almoços dos deputados com não sei quantos dos presidentes dos clubes. Epá, isso não faz sentido. Separem as duas coisas. Ora, depois deste debate todo nos últimos anos, não consigo entender como é que... Ou melhor, consigo. Já lá vou. Como é que um Primeiro-Ministro e um Presidente da Câmara de Lisboa aceitam fazer isto? Assim como o Presidente da Câmara do Porto, na altura. Isto não é aceitável. E vou-lhe dizer porquê. Eu aqui há uns anos tive uma ligação brevíssima, 2 meses, ao mundo do futebol. Aprendi mais nesses 2 meses sobre o submundo do futebol do que em toda a minha vida. Já expliquei isto publicamente em entrevistas. Não gostei. Uma das razões porque me afastei daquilo a toda a pressa e com distância. Ora, e porquê? Porque o mundo do futebol, em alguns momentos, raia a ilegalidade, percebe? Passa-se para além do limite. E, portanto, é neste mundo que nós vemos políticos abraçados a dirigentes esportivos. Ora, a mensagem que isto passa é, pá, caramba,
Qual é a necessidade de nós misturarmos a política com um mundo que é muitas vezes infeto? E agora a pergunta. Imagine você que Luís Filipe Vieira... Bom, há outra razão para não estar ligado a isto. É que no caso do Luís Filipe Vieira tem processos em tribunal, está a ser investigado pela Justiça, há aquele caso de dever dinheiro aos bancos e não ter sido pago, nomeadamente o caso do Novo Banco, e portanto tudo isto desaconselha, pelo menos até que o Luís Filipe Vieira trate disto tudo e regularize isto tudo isto desaconselha que um Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara Municipal se envolvam nisto. Percebe? Vamos fazer este raciocínio. Imagine só que um dia destes, por ação da Justiça, Luís Filipe Vieira é condenado em alguma coisa. Um Primeiro-Ministro e um Presidente da Câmara de Lisboa ficam ligados a isto? Ou a intenção aqui é outra? Graças ao apoio institucional de uma pessoa que é Primeiro-Ministro e de outra que é Presidente da Câmara de Lisboa, o pessoal fica a pensar, espera aí, olha, o que é que estão a tentar dizer à Justiça? Epá, calma aí, que nós estamos aqui por trás desta pessoa. É isto? Bom, vamos levar isto mais longe. Imagine que, de hoje para amanhã, o Governo tem de tomar decisões que respeitam os clubes. O que é que vai ficar a pensar o resto das pessoas? Aquele beneficiou aquele clube, ou fez aquelas regras para beneficiar aquele, porque o tipo até esteve na comissão de honra de não sei das quantas. Está a ver as implicações disto? Ora, eu já não quero chegar ao resto, porque é que, por exemplo, o Sr. Presidente do PSD, que eu sei que já falou sobre isto, aliás, porque é que o PSD não faz disto uma bandeira, já que tem tantas dificuldades em diferenciar-se do Governo e do PS, que usa estas coisas, não é? Isto é um recado para o Rui. Eu sei que ele falou, não falou, foi como devia ter falado e não falou o suficiente. Mas mais do que isto, para aí outras coisas que é. Eu não sei se António Costa já percebeu, mas está a dar folgo a Ana Gomes. Bom, mas isso é um problema das presidenciais e é um problema do Primeiro-Ministro, não tem nada a ver com isso. O que a mim me interessa como cidadão é não misturar as duas coisas. Percebe? Porque a sensação com que se fica é, espera aí, estamos a calcionar com a política um mundo que não devia ser calcionado por nada e, pelo contrário, é um mundo que até precisa de ser depurado. Aliás, para se levar o raciocínio ainda mais longe, repare, o Primeiro-Ministro, quando foi questionado por isto no fim de semana, saiu-se com, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque isto não é o apoio do Primeiro-Ministro, isto é apoio meu, cidadão, nossa vida privada. Bem, deixe-me lá tentar perceber uma coisa. Como é que eu consigo separar desta forma tão clara aquilo que é a minha função como Primeiro-Ministro daquilo que é a minha função como cidadão normal? Não se consegue separar. O próprio António Costa, no ano passado, falou disto várias vezes. Agora, a pergunta final que você deve estar a fazer. Então, mas espera aí, com todas estas marmeladas, António Costa não é estúpido. António Costa tem conselheiros. António Costa tem assessores. António Costa tem pessoas que o aconselham no seu dia-a-dia. O que é que leva um Primeiro-Ministro a fazer isto e o Presidente de uma Câmara da Capital? Eu só vejo uma coisa, que é a promiscuidade habitualmente existente entre o mundo da política e o mundo do futebol / negócios, submundo. Ou seja, a malta da política está tão envolvida com uma série de coisas, veja só o exemplo do Novo Banco, não é? Depois está, o Novo Banco, quer dizer, o BES, não é o Novo Banco, é o BES. Depois você vê câmaras municipais envolvidas naquilo, construção e o diabo 4. Depois vê os interesses de certos setores envolvidos na política. E, portanto, o que começa a perceber-se aqui é que é uma teia de interesses que junta futebol e outras atividades e a política. E que depois se traduz nestas coisas. Agora, eu garanto-lhe uma coisa. Eu nunca votarei, mas nunca votarei em alguém que faça questão de ter ligação permanente ou esta próxima entre o futebol e a política. Seja quem for e da cor partidária que for. Eu nunca votarei. E eu estou convencido que estas pessoas vão aprender uma lição no dia em que os eleitores lhes mostrarem um cartão vermelho por causa de situações como estas. Bom, ponto seguinte. Só mais um pormenor. O Sr. Presidente da República foi questionado sobre isto ontem. E terá dito, para já não ia fazer comentários, mas que ia falar com o António Costa esta semana. Eu não sei o que é que isto quer dizer. Quer dizer o quê? Ele vai aproveitar a reunião privada com o António Costa para comentar o assunto.
ele vai chamar a atenção de António Costa que isto não pode acontecer, ele vai depois publicamente dizer alguma coisa sobre isto. Eu acho que o que nos interessa é esta última parte, que é, eu espero que o Sr. Presidente da República, depois da reunião com o Primeiro-Ministro, se for questionado pelos jornalistas, tenha a hombridade de dizer oficialmente qual é a apreciação que o Presidente da República faz daquela situação. Ok? Que é para nós termos todos a certeza de que não está a encolher o rabinho, porque tem eleições à porta e pode instabilizar ou então pôr mal dispostos muitas pessoas da comunidade benfiquista. Eu já disse, eu sou do Benfica. Bem, ponto seguinte. A Catarina Martins, a fingidora maior, talvez seja melhor passar a chamá-la assim, no fim de semana apareceu com uma nova teoria. Bom, para já, o Expresso dizia este fim de semana que o novo banco só vai aceitar, ou melhor, o Bloco de Esquerda reivindica uma, deixa-me lá buscar aqui, que é para não cometer qualquer erro, Catarina Martins só aprova o Orçamento do Estado com a nova auditoria ao novo banco. Já percebeu isto? Já houve uma auditoria da PricewaterhouseCoopers, chegou a conclusões próximas daquelas que a Deloitte chegou nesta última auditoria. Tudo aquilo está muito próximo do relatório que a própria Comissão Europeia fez sobre o assunto, mas a Catarina não está suficiente. Não acha suficiente. A Catarina quer uma nova auditoria ao novo banco, desde que seja feita pelo Tribunal de Contas, Inspeção-Geral de Finanças e pelo Banco de Portugal. Eu não sei, sinceramente, o que é que eles estão à espera. Eu vou-lhe dizer, olha, é assim, está a ver o jogo, termina aos 90 minutos, mas a malta está a perder, e a gente diz, não, vai até aos 92. Não, mas houve ali mais os descontos de 93, depois chega aos 100 minutos, percebe? Dá a sensação que estamos perante isto que é, vocês joguem até a ficar ao nosso favor, ou seja, estão à espera de uma auditoria que venha dar forçosamente razão ao Bloco de Esquerda. Isto é fingir, ok? E é fingir porquê? Porque o Bloco de Esquerda está enterrado, está a ver aquela expressão de borrar um pé todo até ao pescoço, que o povo diz, perdoem-me a expressão, exatamente aqui. O Bloco de Esquerda está borrado até ao pescoço no assunto do novo banco, porque caucionou a solução, eu nunca me vou cansar de dizer isto, que o Governo adotou em 2017, percebe? E agora quer fugir com o rabo à seringa. Não pode ser. Esta história é só para desviar a atenção das pessoas. Já agora, como se isto não bastasse, apareceu outra história que é, o SNS não tem dinheiro, vamos acabar com a lei dos compromissos. A lei dos compromissos não resolve nada disto, não tem nada a ver com a falta de dinheiro no SNS. Já agora uma coisa, é bom dizer que o problema do SNS não é apenas de falta de dinheiro. Não quero confusões aqui. Eu há muito que acho que é um problema de organização, o sistema é muito ineficiente e a prova disso é que quando você tem PPPs e tem Tribunal de Contas a analisar as PPPs, diz assim, aqueles estão a entregar mais qualidade com menor custo para o Estado, que mostra os limites da gestão do SNS público. Ora bem, acaba-se com os PPPs para não descobrir isto, para não haver termo de comparação. Ora bem, esta menina está a fingir. O problema do SNS não tem a ver com a lei dos compromissos. O problema do SMS tem a ver com duas coisas, que é a concepção do sistema, três coisas, a gestão do sistema e depois o financiamento do sistema. Enquanto não se equacionar isto, não se resolve o problema. Ela está apenas a distrair as pessoas. Quer dizer, eu vou agora chamar a atenção para isto, que o problema não é aquele, é sempre o jogo das luzes e das sombras, no palco, como costuma dizer o Joaquim Aguiar. Quanto é que estamos de tempo já? Pois já passámos muito vergonhosamente o tempo. Bom, vamos só para o Ministro das Finanças e para o assunto do salário mínimo. O Sr. Ministro das Finanças, naquela entrevista à RTP, teve o cuidado de dizer que devia haver um aumento do salário mínimo em 2021 e que esse aumento devia ter significado. Eu nunca sei muito bem qual é a semântica que os Ministros das Finanças usam do ponto de vista de quantificação, de tutu, de números, percebe? Eles fazem sempre esta questão. Mas no dia seguinte, quando percebeu que havia muita gente a criticar o que ele tinha dito, meteu o rabo entre as pernas, ali em Bruxelas, na reunião do Eurogrupo, e dizer, mas tem que ser um aumento equilibrado. Eu vou-lhe dizer porque é que o Ministro das Finanças saiu com essa. É porque levou um puxão de orelhas nas horas seguintes a ter feito aquela demagogia à volta do salário mínimo. Levou um puxão de orelhas a vários níveis. Eu acho muito bem. Porque acho irresponsável uma pessoa com a experiência dele em finanças públicas vir dizer o que disse, finanças públicas e economia, vir dizer o que disse. Mas nestas coisas, meus amigos, já sabem qual é a minha teoria. Esta malta nunca exerceu funções na economia privada, portanto não sabe o que é que custa.
pagar salários e pagar impostos. E, portanto, dizem o que lhes apetecer, o que dá mais jeito para ganhar votos. É só isso. Cheguei ao final da conversa de hoje, quero agradecer a sua paciência. Quero lembrar-me que às 17 horas temos aquela conferência então com a AGAs. Eu daqui a pouco já vou publicar aqui informação sobre isso. Convido a assistir. E quanto a nós, amanhã às 8 da manhã estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Às 6.200 pessoas que estão em direto e que estão a ver o programa, eu queria pedir aquilo que peço sempre, e a essas e outras pessoas que vão ver, que é colocarem um gosto e fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.